Então, comecei a gravar agora. Então, só para dizer de novo, só para repetir. Eu vou selecionar alguém aleatório. Eu quero que você me diga ou por chat ou pelo microfone. Que vou fazer perguntas diferentes, mas vai ser sobre vogais no coreano, tá? Especificamente. Então, vamos ver quem tá aqui comigo. Renan da Bruxa, ou Bruxo, não consigo ver qual que tá na frente. Tá aí? Tá me ouvindo? Manda alguma coisinha no chat. Acho que Renan da Bruxa alguma coisa não está aqui. Ok, vou passar. Ah, tá sim. Bruxinha, bruxinha. Viu a aula anterior? Nossa, não parecia que estava editando, então vamos lá. Eu quero que você pode escrever a harmonização para mim, mas de preferência, se tiver o teclado coreano, bota aí para mim. Eu quero que você me diga qual vogal é essa? Ó. Ó. Vocês que não foram selecionados, tenta pensar também, tá? É um exercício para todo mundo. Ó. Ó. Qual vogal é essa? Yes. Certinho. Senhora Limin. Tá aí? Tá me ouvindo? Viu a aula anterior? Eu quero que você me mostre qual é a vogal I. Então vamos fazer, Limin, vamos fazer então uma jogadinha aqui, só um momento. Calma aí. Não, acho que eu vou acabar deixando muito fácil, calma. Tá, então, Limin, você sabe me dizer se o ele tem uma perninha? Sabe? Porque a gente viu que existem vogais que são retas, aí tem uma perninha saindo em algum canto. Esse tem alguma perninha? Alguém pode mostrar qual que é a vogal por favor? Por favor, você não, Lai. Isso. Mas tá, e se fosse uma sílaba? Exatamente, Oxente-san, exatamente. É essa aí, é essa que estamos falando. Gente, só uma coisinha. Quando eu perguntar pra alguém especificamente, vocês se segurem e não comentem no chat, tá? Só se eu pedir, por favor, tá? É pressão? Não, tudo bem. Marhy, M-A-R-H-Y. Tá aí, né? Tá, acabou de mandar um negócio ali no chat. Então, era Marhy. Eu quero que você me diga qual é a vogal A e se ela é uma vogal dupla. É verdade isso ou não?
Aqui você botou no chat é ió, certo? Ió. Eu quero saber da vogal uá. Quero que você me diga, a vogal uá é dupla? Se é dupla, qual é essa vogal? Mesmo se não for dupla também. Tá, eu quero que vocês mandem no chat o restante se vocês concordam que aquela vogal que a pessoa Marri mandou é realmente a vogal A e se ela é realmente dupla. Ela botou que é aquele caractere que realmente é dupla. Gente, eu sou o terror dos professores que eu odiava, que simplesmente parava as pessoas no meio da aula e falava: é isso, é verdade? Será? Fique tranquilo, todo mundo que for responder. Ninguém aqui tá pra te julgar. Vocês todos viram provavelmente, pela primeira vez talvez, semana passada, ou nem na semana passada, essa semana, gente, tá tudo bem. É do meu pai, gente, é o maior copo que eu tenho aqui em casa pra beber água. Então vai ser o copo da. Ok, viu umas ali que é dupla. Ó, então vamos lá, gente. Alguém pode botar pra mim no chat qual é a vogal uá? Uá. Isso, a Ná botou como ela é formada, tá certinho. Bota O e bota A no teclado, geralmente. Uá, exatamente. Então, essa é a vogal Uá e ela é dupla, tá? É dupla. Porque ela é formada tanto pelo O quanto pelo A. Por isso ela é dupla, tá? Agora eu tô vendo que a Oxin-san, ela tá se mostrando bem proativa. Aparentemente ela deu uma boa estudada. Gostei. Então, Oxin-san, eu quero que você bota aí no chat pra mim. Qual que é a vogal Ui? Ui. Qual que é essa vogal? Eu quero que você me diga. Ela é dupla ou não é? Certinho, a Shan-san é dupla? É dupla. Por que ela é dupla, Shan-san? Quero saber, por que ela é dupla? A Oxente-san, gente, veio preparadíssima. Preparadíssima. Amei. É exatamente isso aí. Dudinha, eu tô vendo que você tá bem quieta, Dudinha. Dudinha, você tá me ouvindo? Fluente. Também, Dudinha, me responda se você viu também a aula anterior, tá? Beleza, Dudinha. Eu quero que você me diga qual a diferença entre essas. Ai, gente, calma aí. Eu quero que você me diga qual a diferença aqui. Estão vendo a tela que eu tô compartilhando? Aqui. Dudinha, essa é pra você. Eu quero que você me diga qual a diferença entre essa vogal aqui e essa vogal aqui. Além do caractere, que é óbvio, certo? Eu quero que você me diga na pronunciação. Qual é a diferença dessa vogal e dessa vogal?
Pode. Ah, dá sim. Não, tudo bem. Não tem. Uhum. Exatamente isso, Dudinha. Clap, clap pra Dudinha. Não sei como dar clap, clap aqui no Discord. Clap, clap pra Dudinha. Exatamente, que voz fofa. Gente, o que tá acontecendo aqui? Então, gente, exatamente isso. A diferença entre ambas é exatamente isso, tá? Então, eu vou parar de assustar vocês. Já deu 10 minutinhos dessa brincadeira aqui. Então, vamos voltar para o que a gente viu semana passada. Nós vimos as vogais básicas e vimos as vogais duplas, combinadas. Vocês se lembram da minha dancinha que eu fiz para vocês lembrarem o que era A, o que era O, IA, O, U? Vamos fazer ela de novo, vamos relembrar. Vamos lá, gente. Para esse lado aqui, qual que é a vogal? Ai, gente, talvez pra você esteja virada a câmera, tá? Mas eu tô apontando pra minha direita, tá? Minha direita. Exatamente. Beleza, vocês podem observar que eu estou com um braço somente virado pra lá. Mas e se eu tivesse com dois? O que seria agora? Exatamente. Pra esquerda, qual que é? E se eu tivesse com dois braços? Exatamente. E se eu tivesse com um braço virado para cima? Se eu tivesse com dois? Se eu tivesse virado com dois para baixo? Exatamente. You. Se eu tivesse virado com um só? Exatamente, guys. Exatamente. Então vamos lá. A, ya. O, yo. O, yo. U, you. Ok? A, ya, o, yo. O, yo. U, you. Ok? Nossa, isso inclusive me lembrou, gente, o you. Eu mostrei essa palavra pra vocês. O you, lembra? O you. O que é essa palavra, gente? O you. Yes, guys. E vocês lembram qual foi a palavra que eu mostrei que ela era o? O. Que palavra é essa? Tem uma palavra que é literalmente o. O. Alguém lembra? Exatamente. O é 5. O 5. Alguém lembra qual era aquela palavra que era literalmente só i? I?
Exatamente, gente, exatamente. E alguém lembra qual era aquela palavra oi? Oi? Ok. E aquela palavra yaú? Yaú? Exatamente, gente. Exatamente. Beleza. Tô vendo que vocês já estão bem conscientes do que aconteceu semana passada. Então vamos repassar aqui as vogais combinadas. Essa vogal aqui é E. E. Essa é a romanização dela. E. Mas lembra, essa aqui, apesar de ser diferente na escrita dessa daqui, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Gente, eu não consigo deixar maior. Tá, não consigo deixar maior, gente. Pra conseguir ver bonitinho, tá? Então, essa daqui é a mesma pronunciação do que essa daqui. E. Essa aqui, observem que é essa aqui, só com 2 pauzinhos. Se tem 2 pauzinhos, é ye. E a mesma coisa, essa daqui, só com 2 pauzinhos. Então, ye. E essa daqui é a nossa famosa wa. Por quê? Ela é a combinação de o mais a. Tá? Olha aqui, ó. O, a, o a. Então, wa. Essa é a combinação de o mais e. Ué. E alguém lembra o que o e significa? Ué. Exatamente. O e significa o famoso porquê, quando você quer saber a razão de alguma coisa. Essa daqui é a combinação de o mais i. Oé. Poderia ter o sentido de oi, né, gente? Faria mais sentido, mas a pronunciação dela é oé, ok? Essa daqui é a combinação de u mais o. Aqui, cadê? U mais o, que é o. Sabe aquela expressão, nossa, ai, aquela garota é o ó? Literalmente, o ó. É exatamente a pronunciação. Então, o ó. Essa daqui é u e e. Então, ué. Então, observem que, assim como eu acabei de dizer, essa aqui não tem diferença dessa. Mas mesmo assim não, gente. Como essas aqui, elas não têm diferença entre si, então essa daqui não tem diferença na pronunciação desse caractere aqui. Então, ambos caracteres têm a mesma pronunciação. Ué. Só que quando a gente vai fazer a pergunta por que ué, é esse ué aqui, tá? Não esse aqui. Temos também o i, que é u mais i. Faz todo sentido. Ui. Tipo o nosso famigerado kiwi, por exemplo. Esse aqui é o i. É o quê? O u mais o i. Ui, ok? Então, ui. Relembraram o que tinham para relembrar? Resta alguma dúvida sobre essas vogais que a gente viu? Lançaram um não ali em coreano. Park Jun-Raquel. Já que você lançou esse não em coreano, consegue lançar isso em Hangul pra gente? Certíssimo. Então, 아니요 é
não, tá? É um não formal, tá? Aniô, então, é um não formal. Parque de um Raquel simplesmente lançou ali, certíssimo. Então, a gente vai começar hoje com as consoantes, tá? Consoantes. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem 3, 6, 7, 14 consoantes básicas, tá? 14. A primeira aqui, gente, é o nosso Gzinho, que também pode ser o nosso K. Então, gente, é basicamente, ó, reta horizontal, desceu. Simplesmente. Ok? Então, é o nosso famoso Gzinho. Mas por que ele é tanto um G quanto ele é um K? A gente vai ver isso agora, tá? Mas saibam que ele tem as duas pronunciações, tanto de G, tipo gorila, tanto de K, de Camila, por exemplo. Esse aqui é exatamente o inverso de G. É o nosso N. N de navio. N, 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 N. Ok? Então, muito tranquilo. Temos um Gzinho e temos um N. Observem que o G e o N se completam. E, gente, quero que vocês façam uma observação. Se a gente juntar esse G e esse N, ele forma que outra consoante? Exatamente. Então, temos a nossa consoantezinha aqui, M, que é o nosso M normal de macaco, de mulher. M é M, gente. Temos a consoante D, que também pode ser interpretada como um T. Mas é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, temos um Dzinho, ou seja, ele é um M sem uma perninha, tá? Então, esse com esse faz o M. Esse aqui é pegar o M e tirar essa perninha aqui. Então, G ou K, N, D e M. E olha isso aqui, gente. Esse 2 é basicamente um 2 geométrico. O que é esse 2? Ele é um R e é um L. Um R e um L. Ok? Esse daqui, gente, imaginem uma comodazinha, sabe? Sabe uma cabeceira? Onde tem literalmente um desenho assim, ó. Aí geralmente tem a cabeceirinha normal, tem algo pra botar em cima e algo pra botar embaixo, como se fossem prateleirinhas. É pegar essa cabeceira e virar 180 graus, tá? Então a gente acaba aqui tendo uma cabeceirinha de cabeça pra baixo, tá? Que é o nosso B, mas também é um P. E a gente vai ver por quê. Isso aqui, gente, ou vocês podem interpretar como um livrozinho aberto ou como um chapéuzinho. Ele é o nosso S, tá? S. Essa bolinha, uma simples bolinha, ela é a nossa famigerada consoante muda, que é a consoante que a gente acompanha as vogais para que as vogais tenham seus sonzinhos dentro de uma sílaba onde só contém uma vogal. Lembra? Não onde só contém uma vogal, mas aonde aquela sílaba ela só tem o som da vogal. Ou seja, se botasse essa aqui com essa aqui, formaria uma palavra que, certo? Mas eu não quero falar que, eu quero falar e. Então, para fazer uma sílaba que só tem som de e, pega esse daqui, junta com esse, e aí a gente pode fazer uma sílaba que só tem o som da vogal. Ok? Mas é sempre assim? E se eu botar, por exemplo, quero juntar uma palavra, por exemplo, aqui como eu fiz, ó. Pego um M e pego esse E, fica me, certo? E se eu também querer adicionar essa sílaba, a gente vai ver se a gente realmente pode fazer essa adição, tá? Mas se eu querer adicionar esse NG depois, eu posso? Pode. Mas, então vai ficar só me, a gente vai ignorar essa bolinha aqui que vai estar na consoante? Não. Essa consoantezinha, ela só não tem som quando ela só serve para deixar uma sílaba tendo somente o som de vogal. Ou seja, para fazer uma sílaba que só contém a vogal, certo? Tecnicamente. Mas, e quando a meio vogal já está completa, por exemplo, com outra consoante? Porque a gente pode juntar consoante com vogal, certo? A gente pode fazer isso normal em coreano, pode fazer isso no nosso alfabeto romano, normal. Mas se eu querer botar um NG ali no meio do nada, né, que é essa bolinha, ela vai ter som? Vai.
Isso é uma das coisas que a gente vai passar muita dificuldade. Por quê? Observe que a gente tem um N, ou seja, na. Então, por exemplo, na sou eu em coreano informal. Na, ok? N mais A. Na, ok? Se vocês apertarem no teclado de vocês, pega essa aqui, essa consoantezinha, junta com essa vogal, vai dar uma sílaba. Na, ok? Eu. Ok. Também temos nosso M, certo? O M. Se eu pegar esse M e juntar com esse A, vai dar ma, tipo macaco mesmo. Tira o K aqui e bota ma. É literalmente isso. Mas isso aqui não tem som de N e não tem som de M. O som dessa bolinha é um meio termo entre N e M, tá? Ou seja, quando você pronuncia ela, você não pronuncia N, mas também não pronuncia M. Como é a pronunciação dessa bolinha, então, gente? Como é que é essa pronunciação? Você vai produzir o som de M, mas com a sua língua parada. Por exemplo, Ai, agora me surgiu o nome. Tem o... Ai, gente, me corrija se eu estiver maluca, tá? Tem o BT21, tem os bonequinhos do BTS. Gente, eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Como que é o nome, gente? É BT21 mesmo? Parece que tá errado. Tá, ok. O bonequinho do Hobby... Deixa eu ver se eu consigo entrar no Discord aqui pra mandar pra vocês no chat. É o Mang. Yes, exatamente. É o Mang, né, que a gente fala. É o Mang. Exatamente. Deixa eu entrar aqui. Aqui o chat. Então, eu vou mandar aqui pra vocês. É isso aqui em coreano. Então, o que a gente tem? Como é que se pronuncia essa palavrinha? É mang? É man? Olha, observe, eu tô fazendo o som de man nesse momento. Vou mandar no chat. Man. Ou será que é mam? Inclusive, se falar mam, até parece mom no inglês. Então, não é man e não é mam. É man. Como é que eu pronuncio essa vogalzinha? Eu faço esse som de MN, mas com a língua parada. Man. Tá? Então, você tem que fazer esse som com a língua paradinha, tá? E a boca fecha mesmo. Gente, tô no palco? Responder, tô no palco, gente, que eu não sei se entrar pelo celular também dá uma bugadinha. Eu tô no palco? Ô, pai amado. Que palhaçada, gente. Não posso entrar pelo celular. Tá, gente. Vocês ouviram eu falando da pronunciação? Tem uma dele no chat, Anonymam. Vocês ouviram? Não, né? Não. Ok, vamos lá então de novo. Observem a primeira ali que eu mandei. Man. Tem um M, tem um A e tem um N, se vocês conseguirem ver. Man. Ok? Man. Mas o som do NG, ele não é nem man, nem mam, como se a gente estivesse botando aquele Mzinho. Ele não é nenhum dos dois. Como é que se pronuncia? A gente vai pegar, por exemplo, o M, vai pegar o A. Ma, certo? Incontestavelmente é ma. Mas esse NGzinho no final, ele vai fazer com que a gente faça um som de MN, mas não é nem N, nem M. Como é que a gente faz? Deixa a língua parada no meio da boca. Man. Observem que eu não tô falando man, nem mam. Observem como se eu quisesse falar N, M, é mais forte. Man, mam. Mas tô falando man.
man. Observem até como muda a pronunciação. Man, ok? Então, ó, abram a boca e deixa a língua parada e tenta fazer som de N. Tá? Não mexe a língua. Esse é o som que mais se aproxima do que é o NG, certo? Então, essa é a forma que se pronunciaria man, ok? Você não fala nem man, nem mam. Você fala man, ok? Então, por exemplo, o nome do... A gente chama de Terran. Como vocês chamam o nome do Terran? É assim que se chama? Eu chamo naturalmente de Terran, gente. É muito mais simples. Mas como que se chama? É Terran também? Como que você chama o nome dele? Lai, bota pra mim fazer... Tá, Young. Bota pra mim fazendo a favor o Hyun do nome do T em coreano, fazendo favor pra mim no chat. Gente, eu vi uma perguntinha no Twitter falando, vocês também chamam o nome do Terran de Terran? Tava literalmente Terran. Eu falei, eu também chamo. E todo mundo, um monte de gente concordando, achando que era mais comum. Consegue escrever aí pra mim, Lai? O Hyun do final? Que tem um NGzinho. Cada um tem o Terran que merece. Tá. Gente, ó. O nome do Terran, ou já é Terran, é o jeito que eu chamo. Ele tem 2 sílabas. O T... Não precisa se preocupar com isso, a gente vai se aprofundar um pouco mais agora. A gente tem 2 sílabas. O T e o Hyun. O nome do Terran em coreano é Taehyung ou Taehyung, tá? Mas é muito mais comum falar Taehyung. Ele tem um NG no final. É literalmente a última vogal do nome dele, certo? Vocês viram ali, ó. A Park Jun-Raquel, ele botou NG ali no final. Observem. A gente tem o som de T, normal. Temos o som do Hyu, não é Ryu, é Hyo, tá? Isso, ela botou ali pra mim, ó. Essa é a última sílaba. A gente tem o H, olha bem aqui, ó. A gente tem esse Hzinho. Esse H funciona assim como o H do português. Ou a gente pode fazer um H mudo, ou a gente pode fazer um H com som de RR. Então, por exemplo, Hana. Vocês estão acostumados com Hana, provavelmente já viram. É o quê? Esse H. Esse H. Com esse A. Com esse N. Com esse A. Assim a gente forma Hana. E como é que a gente fala? A gente tem aquele ió ali, não sei se vocês conseguem ver ele na sílaba. Tem um ió, então é rió, certo? E tem um NGzinho ali no final. Não é hyun, ok? E não é hyom. É hyun, tá? Observem. Vou chegar um pouco mais perto aqui. Observem como é a situação na minha boca. Ó, hyun. A minha língua encosta no céu da boca para fazer o N. Hyun. Para fazer o M, a minha boca obrigatoriamente fecha. Hyom. Certo? Então, o que a gente faz para NG? Deixa a língua parada, crucial. Hyun. E deixa a boca aberta. Tenta deixar a boca aberta. Hyun. E faz esse som. Esse é o som no NG. Você não fecha a boca. Hyun. Observe que eu não fecho a boca para falar. Hyun. A gente não bota a língua no céu da boca. E assim a gente consegue fazer um som do NG. Que não é nem fazendo um N e nem fazendo um M. Hyun, por exemplo. Ou o Mang, por exemplo, que é man. Aqui eu fecho a boca porque tem um M. Então o M é obrigatório. Se eu quero fazer um M, eu tenho que fechar a boca. O lábio de cima tem que estar no lábio de baixo. Então, man. Mas a minha língua, na hora do NG, tá parada. E eu não fecho a boca, tá? Então, Hyun. Alguma de vocês tá tentando fazer em casa? Gente, eu fico falando tanta hora no feminino, desculpa, tá? Eu tava dando aula de espanhol. Cara, só tinha menina. Não tinha um não binário, não tinha um homem, não tinha nada. Era tudo mulher, gente.
era um grupo de mulheres, era um grupo de estudo de mulheres. Então, eu ficava o tempo todo, meninas. E aí pegou, gente, desculpa, vai ser um pouco natural. Não, exatamente, Brina, porque aquela romanização do Ryu que vocês vão ver, ela é o quê? É uma romanização errada, porque o nome dele é Taehyung, ou seja, o nome dele aqui no final tem esse Hzinho, tem esse Io aqui, ó, não é Yu, então é Taehyung, porque se fosse aquele Yu, seria Taehyung, mas isso não é o nome dele é Taehyung, então tem esse Io aqui e tem esse NGzinho, tá? Gente, assustaram com a pronunciação da NG? Vão achar muito dificultoso? Algo do tipo? Alguma duvidazinha? É difícil, mas não é impossível. Fatos. Gente, no começo, quando eu comecei, não vou citar vocês, porque isso foi no meu ritmo de uma garota de 12 anos. 11, 12. Eu demorei 1 ano, tá? Eu, como uma garotinha de 12 anos, tá? Demorei 1 ano pra começar a falar coreano certo. Vocês podem fazer isso muito mais rápido. E, nossa, naquela época foi muito difícil. Eu apanhei demais pra aprender esse somzinho. Apanhei demais. E o que me ajudou foi falar com coreano mesmo, me instruindo, não ironicamente. Não recomendo fazerem isso. Então, gente, tudo bem achar difícil e tudo bem demorar pra pegar, tá? Mas o importante é praticar e continuar falando. E claro, se vocês quiserem, tenham alguma pessoa junto com vocês que também tá aprendendo coreano pra vocês aprenderem juntos, se zoarem juntos. Sabe, gente? É muito importante, é muito bom. Eu, infelizmente, fiz sozinha, né? Mas seria muito mais fácil e muito mais legal se eu tivesse com alguma pessoa que eu gosto. Aprendendo junto. Lembre-se, vocês também não estão num ambiente que vocês podem fazer amizades. Sim, com a vogal é difícil, porque meio que você tem que treinar o cérebro e a língua para você fazer aquele movimento certo para NG. Só que, gente, depois de um tempo flui naturalmente. Não se preocupe. 걱정하지 마세요. Gente, é simplesmente uma irmandade aqui, que lindo. Nossa, muito mais fácil para vocês aprenderem, gente. É muito mais fácil. Renan da Bruxinha. É uma romanização errada. É Hyuga, o nome dele, entendeu? Hyuga, ok? Não sei por que botaram Suga, porque não é Suga, é Hyuga. Então, gêmeas, gente, ainda são gêmeas. Que lindo, gente. Eu sou uma pessoa, sou filha única. Graças a Deus. Mas adoraria ter uma gêmea, na real. Adoraria. Calma, tem 4 pessoas aqui, 2 que são gêmeas? Tem 2 casais gêmeos aqui, gente? Gente, que é isso? Gente, tá fácil deixar gêmeo assim? Tá fácil? Vai voltar, gente, sem papinho, hein? Voltando. Vamos lá. Vemos um K e um G. Vemos um N. Juntos eles formam o nosso M. Vemos um D, que é um T também. Vimos um R, que também tem som de L. Vai depender. Temos um S, que tem nosso som de S. Mas, que dependendo de quem acompanhar, vai ter um som diferente. Temos um NG, é o nosso grande problema da pronúncia do coreano. E agora, diferentemente, temos um J. Observem aqui, ó. Ele é um U com S, tá? Sem muito mistério. É um U com S. E o som dele é o nosso famoso J. Mas como é que é esse J? O nome do Jungkook é perfeito. O nome dele começa com J. Jungkook.
Jungkook, ok? Então, John, tem o nosso famoso som de tipo DJ. Então, John, tá? Essa coisinha aqui, tá? Como você consegue pegar melhor? Olha, vê vídeo no YouTube das pessoas falando, pegando palavras que tem isso. E duas coisas para pronunciação de vocês, tá, gente? Não só para NG, mas como um geral. Duas coisas vocês podem fazer? Vocês podem mandar para mim áudio ou para Lai. Acho que a Lai aceita também. Porque, gente, a gente tá aqui não vai te julgar de forma alguma. A gente sabe que vocês estão começando e é difícil a pronunciação do coreano. E vocês podem mandar na nossa DM. Eu sou um pouquinho mais ruim de ver porque eu não entendo Discord, tá, gente? Eu sou um pouquinho mais ruim de ver. Mas vocês podem naturalmente mandar para mim um áudio tentando pronunciar aquela palavra e falar, tá certo, o que eu posso melhorar? Certo? A gente vai ajudar tranquilamente. Mas caso você tenha vergonha de fazer isso e não tenha tanta certeza que quer fazer isso, gente, pega o celular de vocês e bota o celular pra... Sabe aquele momento que a gente tá com preguiça de escrever, aí bota o microfone do teclado pra ele entender o que a gente tá falando? Pega uma palavra que tem som de NG. Que tem um som de NG, não. Que tenha o caractere NG. Caractere, não. Oh, meu Deus. A consoante NG. E começa a falar e observa qual é a sua pronunciação e quando que o Google entende. Porque, gente, eu tenho um lema na vida. Se o Google Tradutor te entende, uma inteligência artificial te entende, uma pessoa definitivamente vai te entender. Certo? Porque, obviamente, a gente tem muito mais capacidade para isso do que uma inteligência artificial. Então, se ela entende, todo mundo entende, certo? Então, é o que eu mando para vocês em momentos que vocês querem treinar a pronúncia aleatoriamente. Pega palavras em coreano e começa a pronunciar. Se o Google tá te entendendo, ou querendo ou não, no microfone do seu teclado tá te entendendo, todo mundo te entende. Significa que a sua pronunciação tá ótima. Tá? E caso também ela não entenda, às vezes, não é nem porque você tá falando errado, é porque existem palavras que, como é uma inteligência artificial, gente, não é inteligentíssima, tá? Mas é muito inteligente também. Então, o que você tem que fazer? Repete a mesma palavra várias vezes, uma hora entende. Uma hora entende, tá? Então, essas são as duas dicas que eu dou pra vocês. Ou pratiquem com amigos, ou manda pra gente, ou deixa o Google ouvir vocês. Um pouco creepy agora ter falado isso, tá? Essa é a forma pra vocês treinarem melhor o seu coreano. E também ouvirem outras pessoas falarem, tá? Eu vou repetir um monte de vezes aqui palavras. Vocês podem ver no vídeos e no YouTube um monte de gente repetindo palavra. Vocês podem ouvir até mesmo o melhor tradutor, tá? Tudo que vocês fizerem, que vocês ouçam, que vocês falem, vai ajudar a melhorar a pronúncia de vocês, tá? Voltando. Isso aqui é um J. Então, Lai, manda aí pra mim no chat fazendo favor a primeira sílaba do nome do Jungkook. Lai, isso não, é a primeira sílaba do nome do Jungkook. Pera, gente, acabei de esquecer como é o nome dele. Pera. Pera. Achei que é NG o nome dele também. Com certeza é. Gente, o Lai é com NG. Então tem o J, o O e o NG. Inclusive, gente, olha isso aí, esse Cook aí, ó, K-O-O-K. É outra romanização erradíssima. Erradíssima. A Renan da Bruxinha mandou bolha. O nome do Jungkook, gente, é literalmente esse aqui. Sabe quando a gente vê as fanfics, que só as fanfics usam essa romanização aqui? Só as fanfics usam. Esse é o nome real do Jungkook. E não Jungkook. Gente, quem teve essa ideia? De qualquer forma, gente, ali observem. Tem a Renan da Bruxinha ali mandou uma sílabazinha. Deixa eu copiar aqui e mandar no chat. Essa sílabazinha aqui.
Observem ali que a gente tem o J, esse Jzinho aqui no começo, ó. J. Isso, ela mandou também. E temos o O aqui, observem o O. E temos o NG. Qual que é a pronunciação? Tem o J e o O. Jó. Inclusive, gente, Jó, sem esse NG, é eu em coreano, só que formal. Então, temos o Na, que é eu informal, Jó, que é eu formal, tá? Então, Jó é esse J e esse O. J-O, Jó. E temos o NG. E aqui, como que é o nome dele? John. E aí, a gente vai jogar com Gu. Então, Jungkook, tá? Esse é o nome dele. Jungkook. Exatamente. Ela lá mandou a boa também. Aquele J, ele pode ser traduzido como DJ. Então, Jungkook, ok? Jungkook. John, ok, gente? John. Esse aqui, observe que é a mesma coisa que esse aqui, só que com essa perninha aqui. Então, ele é meio que um A virado pra cima. É um A para 90 graus e esse Szinho. Qual que é o som dele? O nosso famoso tchá, tipo, tchá. Isso é a pronunciação dele, tchá. Inclusive, tchá é chá em coreano, tchá. Sonsenim, como se pronuncia comi? Temos o som de G, que vai ter som de K, então, e temos o O, có. Temos o M e temos o I, mi, comi, ok? Comi. Então, esse somzinho aqui, observem, é a mesma coisa que esse, só que uma perninha pra cima, tá? Então, tchá. Tchá. Esse aqui é o quê? É o nosso K. Mas peraí, esse aqui não tinha som de K? Sim, tem som de K. Mas esse aqui também tem o som de G. Esse especificamente só serve para ter som de K. Por que existe? Não sei exatamente, gente. Mas esse aqui sempre terá som de K. Esse aqui sempre vai ter som de G ou de K. E a gente não se preocupe, quando é que tem som de G? Quando é que tem som de K? A gente vai ver isso, gente. Please. Don't 걱정하지 마세요. Lá, eu já vi sobre isso, só usado em palavras estrangeiras, mas não é só pra isso, não. Então, por isso que eu fico, por que existe? Mas exatamente, usam pra palavras estrangeiras bastante, mas não usam só pra palavras estrangeiras. O nosso próximo, gente, observem, é um E. E essa tem som de T. Ele, tecnicamente, assim como esse casinho aqui, ó, ele também, tecnicamente, serviria para palavras estrangeiras. Mas ele não é usado só para isso. Por exemplo, tada é o verbo, tipo, andar de carro. Então, tada seria o ride, né, que a gente tem em inglês. É meio que esse verbo para coreano, ride, que é andar de carro, andar de ônibus. Então, tipo assim, não é do inglês, não é de nenhuma língua. Mas é usado como a palavra normal coreana ST, tá? Então, esses dois originalmente têm esse sentido de serem de palavras estrangeiras, mas não necessariamente usa só para isso. Esse aqui temos um som de pezinho. Esse eu não tenho certeza, mas eu acho que ele também vem para também tratar de palavras estrangeiras, mas no final acaba não sendo usado só para isso. E observem como aqui tá dizendo aqui também, ó, P. E, gente, existe sim uma diferença de pronunciação entre esses dois. Só que eu, sinceramente, não dou a mínima, tá? Eu não acho importante isso aprender nesse momento, porque é algo que vai dar uma complicada na vida de vocês desnecessariamente, tá? Desnecessariamente. Então, tipo, eu não acho que a gente deva ver qual é realmente a diferença entre essas duas, tá? De pronunciação mesmo, tô dizendo. Porque esse aqui tem som de P, esse aqui tem som de P, mas esse aqui também tem som de B, tá? Mas não acho benéfico ver isso agora. Porque eles falam gritando um ao outro. Porque é o jeito do coreano se expressar, gente. Até a mesma língua coreana, ela é meio que propícia a você falar de forma mais alta e de forma mais energética. É questão de ser coreano mesmo. E não é realmente gritando, não é como se eles estivessem brigando, mas vocês já sabem. Então, tipo assim, é só eles serem eles. É só a cultura mesmo, o jeito deles.
como a gente viu, temos esse Hzinho. Hzinho. Então, temos G, temos N, temos T, que também é um D, temos R, que também é um L, temos o M, temos o B, que também é um P, temos um S, temos o NG, temos o J, temos o CH, que vai ter som de tchá, ou cho, por exemplo, ou chó, sei lá. Temos o nosso K, temos o nosso Tzinho, temos o nosso Pzinho e temos o nosso H. O H, como eu disse, ele também pode ser pronunciado tanto H, ou tipo, o H não, gente, pode ser pronunciado de forma muda, ou seja, abracadabra, por exemplo, supondo que tivesse um H ali no começo. Ou pode ser pronunciado como RR, de Hannah, por exemplo, como eu tinha dito. Ou o próprio nome mesmo do hobby, né, que a gente fala hobby. Alguém consegue escrever o nome do hobby pra mim, fazendo um favor, em coreano? A gente, que saco, viu? Não tem um teclado em coreano que presta aqui pra conseguir escrever. Antes de baixar o teclado coreano, não deu em nada. Palhaçada. Quem pode escrever o nome do hobby pra mim, por favor? O nome dele, tá? Não hobby. Não, gente, coreano. Só mandando papo aí, Renan. Gente, o jeito que eu pronuncio hobby tá errado, tá? Tá errado. É só o jeito brasileirado que eu falo. Como é o nome do hobby? Hobby em si, tá? Só hobby. Eu falo hobby. Observem que eu falo com O, mas não é hobby, é hobby. Tipo, hobby, tá? Hobby. E o nome ali, ó, é... A Micaela mandou certinho. O nome dele não é Hosoki. Tem gente... Como é que vocês falam o nome dele? Tem gente que fala Hosoki, tem gente que fala Hosuki. Como é que vocês falam o nome do hobby? Isso, Renato Bichinho, é certinho. Hobby. Eu, por exemplo, falo hobby e Hosoki, ou Hosuki, eu geralmente falo. É a forma brasileirada e fácil da vida. Hosoki, Hosoki. Hosuki. Sozinho, gente. Então vamos lá, guys. Qual é realmente a pronunciação do nome dele? Observem que a gente ali na Micaela aqui, ó, observe a primeira sílabazinha do nome dele, tá? Aqui, ó. Observem isso aqui. Esse H... Tá. Observem ali, gente, aquele H. Lembra? O H ele pode ser tanto mudo, quanto ele pode ser um RR. Então, e a gente também tem um O. Lembra? O O, ele tem a boca mais fechada e a gente fala como se estivesse mais animado. Então, é O ou Ro. Sabe quando a gente tem aquela amiga Roberta? Aí a gente, em vez de falar Roberta, fala Ro. Ah, sabe a tia Ro? Ou a Ro, certo? Esse Ro. Isso é a primeira sílaba. Ro. E também agora temos a sílaba aqui, ó. Só. Observe que a gente tem um S, certo? A gente aprendeu o Szinho. Temos o O, certo? O O. E temos um Gzinho, Kzinho, tá? E esse aqui é só. Observem como esse Kzinho, ele é um K nesse sentido. Esse Kzinho no final, ele é dito, mas ele é dito muito suave. Então, só. Eu não tô falando ro só, por exemplo. Eu tenho um Kzinho no final, muito simples, tá? Só. Esse é o nome do Hosuki, tá, gente? Ou Hosuki, tanto faz. Só, ok? Só. E o nome dele completo é o que a gente... É o mesmo começo do Jungkook, certo? Então, é Jong Ho-seok. Então, Jong Ho-seok. Fatos. Alguém pode escrever o nome de Jung pra mim? Inclusive, eu falo Jung, né? Na verdade, acho que qualquer pessoa fala Jung, né? Esse aqui não tem muito mistério.
A Renan da Bruxinha mandou bonitinho ali, ó. Temos o sobrenome dele, que é Min. Min, ok, gente? Muito facinho. Min. Pegou M e N. Min. Min. Não, o G vai ter som de G mesmo. Temos a segunda sílaba, que é a primeira sílaba do nome dele. Então, Yun. Yun. Observe ali, ó. Temos o NGzinho, que é para acompanhar a vogal. Yu. Então, só fica Yu. E temos um N. Yun. Yun. Ok? Sim, geralmente quando a romanização é O, tem som só de U mesmo. Fatos, fatos. Então, Yun. Pegou Yu e botou N. Yun. E temos no final Gi. Gi. Então, Min Yun Gi. Min Yun Gi. O nome dele é muito fácil, tá? Min Yun Gi. É normal também, eu já ouvi mesmo falarem em Min Yun Gi, mas é por causa que é um G muito similar ao K, tá? Mas é Min Yun Gi. Min Yun Gi, ok? Min Yun Gi. Min Yun Gi. Ok? O nome dele, gente, é muito fácil, porque não tem um NG para atrapalhar a nossa vida e nem umas letrinhas que podem complicar. Então, Min Yun Gi. Min Yun Gi. Min Yun Gi. Min Yun Gi. Yes. Yoongi é mais fácil do que Yoongi em si. Agora vamos, guys, para double consonants, ou consoantes duplas. Gente, isso aqui, essa aqui duplicada 2 vezes, essa aqui duplicada 2 vezes, essa aqui duplicada 2 vezes, essa aqui é duplicada 2 vezes, essa aqui é duplicada 2 vezes, essa aqui. Elas têm diferença de pronunciação, tá? Fatos tem. Essa pronunciação daqui é diferente dessa. Só que, gente, a diferença ela é muito, muito sutil. Inclusive, eu mesmo não faço realmente essa diferença. Mas, acho que eu vou recomendar alguns vídeos pra vocês, porque, gente, eu não sou a melhor pessoa pra dizer realmente quais são as diferenças. Uma é mais aspirada do que a outra, tem essa questão. Tipo, uma é mais forte, então, tipo, tipo, falando de direto, outra tipo, tem essa questão de ser aspirada. Mas, gente, eu não tô nem aí, eu não levo isso pra vida. Mas existem diferenças muito sutis mesmo entre a aspiração dessas aí. Então, temos diferença de pronunciação entre essa e essa. Mas a gente não vai trabalhar isso, tá, gente? Não vamos trabalhar isso. Talvez a gente trabalhe, talvez. Não é um plano meu, mas talvez a gente trabalhe sim. Mais pra frente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos encarar essa aqui que eu vou ter na mesma pronunciação dessa. Essa aqui tem na mesma pronunciação dessa. Essa aqui tem na mesma pronunciação dessa. Essa aqui tem na mesma pronunciação dessa. Essa com a mesma pronunciação dessa, tá? Então, a gente não vai tratar disso agora, porque não é benéfico pra vocês, tá? Não é benéfico. Eu não me importo, não faz diferença nenhuma na minha vida, não tem diferença, tá? E é uma diferença extremamente sutil, então não vale a pena a gente desperdiçar o nosso querido tempo e nosso querido estresse nesse momento para essas palavrinhas. Palavrinhas não são palavras, são letrinhas, certo, então, gente? Então, gente, a melhor coisa que eu faço para vocês é não tratar disso, tá? Tá, então vamos lá. Obrigada, Park Chung Raquel. Então, gente, vemos aqui. Essas são as consoantes, essas são as vogais. E isso aqui é tudo que a gente tem do coreano, do Hangul, né? Quem dera se o coreano fosse só isso aqui, né? Brincadeira, seria sem graça. Então, esse aqui é o alfabeto coreano. Difícil? É, gente, difícil. Concordo com Brina ali, ó. Não é difícil, só é diferente. É novo, mas praticando a gente pega o jeito.
Fatos, fatos, fatos. Facts. Facts, facts. Lá, eu vou fazer uma pergunta pra você agora, que eu devia ter feito antes da aula. Mas você acha que eu passo como forma sílabas hoje? Tipo, falar palavras? Só temos uma hora de aula. Ou deixa pra próxima? Coisas que eu deveria ter perguntado antes. Bora então. Então pronto, gente. Querem mais aula? Querem mais informação? A gente, é muito bom estar numa posição de ser a pessoa que educa. Porque se eu fosse vocês nesse momento, vocês estão 9h30 da noite. Se eu fosse vocês nesse momento, eu ia estar querendo me matar. Tendo que aprender. Mas como eu tô educando aqui, gente, pra mim tá ótimo. Não tô precisando usar muito cérebro. Então pra mim tá ótimo. Ui, meia-noite. Deus me livre. Tudo bem isso aí. Só precisa estar contado. Mas é importante que você veja, tá? Pra não ficar pra trás, tá? Tudo bem isso aí. Mas volta pra ver depois, tá? Então temos 1 hora de aula já. Só voltar pra ver depois. Então, gente, vamos passar para ver como funcionam para formar sílabas em coreano, que posteriormente formam palavras. Vocês estão vendo o que eu estou mostrando para vocês normal? Porque para mim parece estar piscando. Tá vendo? Ai, meu Deus. Gente, porque eu não sei como botar meu compartilhamento. Tá, então vai ser isso aí mesmo, gente. Então vamos ver aqui, ó. A língua coreana usa blocos para formar sílabas. E o que são blocos? Vamos pensar uma sílaba como se fosse uma caixinha. A caixinha, ela pode ter um limite. Limite não, ela tem esses 4 padrões aqui que vocês estão vendo para se botar vogais e consoantes nessa caixinha. Meu Deus, que é isso? Pronto, simplesmente peguei a imagem e vi. Então, a gente tem esses bloquinhos aqui para fazer as nossas sílabas. E um conjunto de sílabas é o quê? É a nossa palavra. Então, vamos começar com a forma mais fácil possível. O nosso primeiro bloquinho, ele diz o quê? Temos o 1 e temos o 2. O que são esses dois? É a ordem de formação, tá? Então, o 1 se refere à primeira coisa que a gente bota. E qual é a primeira coisa que a gente bota, gente? Obrigatório! A primeira coisa que a gente bota é uma consoante. O Shin-san ali já quis mandar braba antes de mim. Tá querendo roubar o meu brilho. A primeira coisa que a gente pega para fazer uma sílaba é uma consoante. Isso é válido até mesmo para quando a gente quer formar sílabas onde a gente só vai ter som de vogal. Por exemplo, lembra o ou i? Alguém pode botar essas palavras para mim no chat? Tanto faz, o ou i, que é o nosso 5 ou o nosso 2. Alguém pode escrever aí no chat para mim? Ai, eu só queria ter um tecladozinho coreano aqui para botar. Isso, pode ser, Brina. Temos o i ali, certo? Observe, mesmo que seja uma sílaba que só tem som de i, onde a consoante está muda, ela respeita o bloquinho. Qual o bloquinho que ela está falando? Desse. Temos o NG e temos o I. Ou seja, esse é o bloquinho básico para fazer o quê? Para fazer uma sílaba que só vai ter o som da vogal, que é o I, certo? I. Então, mesmo que a sílaba só vai ter o som daquela vogal, a primeira coisa que a gente bota é uma consoante. E a gente sabe que o NG é consoante. Então, consoante, vogal. O nosso famoso
I, ok? Então, observem, NG, o I aqui. NG, I aqui. Observe que eles seguem essa formação. Mas a gente também tem essa aqui, que é a mesma coisa. Lai, você pode escrever pra mim segundo em coreano? Cho, cho, cho. Certo? Eu pego ch, ch e boto o em cima. Ou qualquer outra pessoa que consiga fazer isso, tanto faz. Segundo em coreano. Alguém consegue botar pra mim? Não posso botar aqui. Ah, não consigo, gente. Para aí, gente. Deixa eu botar aqui pra coreano. Porque ele vai mostra logo na intro pra vocês. Não, gente, não é isso aqui, não. É essa palavrinha aqui, ó. Essa daqui. Essa palavrinha aqui que eu tô falando. Observem. Temos o nosso ch, observem aqui, ó. Ch, certo? Ch. Temos essa aqui junto com essa daqui, certo? Então, ó, essa aqui, uma consoante, ch, e uma vogalzinha, cho. Então, observem que essa palavra que significa segundo, ela obedece o nosso blocozinho de formar sílabas, ok? Então, isso aqui, gente, é uma palavra completa. Uma palavra, ela pode ser somente uma sílaba, normal. Isso aqui é um bloquinho formado por uma consoante em cima de uma vogal, ok? Então, esse bloquinho, ele mostra até mesmo qual é a primeira que bota, ou seja, consoante é sempre o 1. E o jeito que bota, se é a consoante em cima da vogal ou se é a consoante do lado da vogal, tá? Então, cho. Isso é segundo em coreano, tá? Segundo é uma unidade de medida. Sabe quando a gente fala, por exemplo, 2 segundos? Então, segundo seria o nosso chozinho. Cho, ok? O nosso segundo padrão de formação é o quê? Primeira coisa, a gente sabe que o 1 é uma consoante. Vocês concordam comigo que o 2, ele é obrigatoriamente uma vogal? Vocês concordam? Certíssimo, gente. A gente tem obrigatoriamente que o 1 é uma consoante, que o 2 é uma vogal e que o 3 é uma consoante também, tá? Então, uma sílaba ela só pode ter no máximo 3 letras. No máximo. Ok? Então, olhem esse bloquinho aqui. Primeira coisa, a gente bota uma consoante. Segunda, a gente bota uma vogal embaixo da consoante. Embaixo dessa consoante, embaixo dessa vogal, a gente bota outra consoante. A gente tem algum exemplo para essa palavrinha? Temos. Mul, ok? Olha isso aqui, ó. Também temos Guk, boa, Brina, boa. Guk é o nosso John, Guk, do nome do Jungkook, né? Que seria o Cook lá. Mas não é Cook, tá, gente? Pelo amor de Deus. É Guk em si. E aí temos Guk, certo? Então, observem que Guk, ele obedece, porque a gente pega uma consoante que bota em cima de uma vogal, e embaixo dessa vogal tem outra consoante que é a mesma. Então, sim, gente, pode refazer a mesma consoante no mesmo bloquinho, normal. E essa palavra aqui também, por exemplo, aqui temos o M, temos o U e temos o nosso LRzinho, tá? Beleza, gente? Beleza. Então, temos o M em cima do U e temos em cima do R. Ou seja, consoante, vogal, consoante. Nosso segundo padrão de formação é o consoante do lado de uma vogal. Então, a gente tem um exemplo muito fácil, muito tranquilo desse aqui, que é tanto formar, por exemplo, o nosso basiquinho aqui. Observem, gente, isso aqui tudo aqui, ó, que a gente tá vendo, ó, é uma sílaba. É uma sílaba formada aqui, por exemplo, ó, uma vogal e uma consoante em cima, tá? Na verdade, esse aqui tá mais aplicado para aquele outro, né? Calma aí. Aqui, ó. Aqui, esse aqui é essa sílaba que se encaixa nesse terceiro bloquinho aqui. Então, observem. Temos a consoantezinha e temos a vogalzinha, que pode ser a, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i, tá? No caso, o não se aplica, nem u, nem u, nem o, nem u. Mas isso aqui tudo se aplica. I se aplica, yo se aplica, o, ya, a. Ok? Aqui a gente também tem outros que se aplicam, ó. Então temos o NGzinho e o E,
NGzinho, IE, NGzinho, IUE, NGzinho, IUE. Então, isso aqui é uma forma de formar uma sílaba, lembra? Onde a gente só vai ter o som de vogal mesmo. A, ia, o, ió. Ok? Ok. Mas também a gente pode fazer com outras sílabas. Então, por exemplo, mi. Ó, ele botou certinho aqui, ó. Na. Observem, isso é um N, certo? Lembra do nosso Nzinho aqui, ó? É o nosso N com um A. Então, ó, mandando esse bloquinho aqui, ó, jogou pra cá. N e um A. Na. E na o quê? Eu. Me. Ok? Onde esse na, ele é informal. Então, você vai falar com amigos, pessoas que você já conhece. Então, N, A. Na. Na. Ok? Na. Certinho? Na. Esse é o terceiro bloco de como formar. E temos, por último, esse último bloquinho. Então, a gente sabe que o 1 é sempre uma consoante. O 2 é sempre uma vogal. Então, o que esse bloquinho 1, 2, 3 é? Ele é esse bloquinho aqui, normal, mas a gente tem agora... Eu, formalmente, é Jó. Pega esse Jzinho aqui e bota com esse Ó. J, Ó, Jó. Então, qual que é esse quarto bloquinho aqui, que é o último... Isso, a Lai mandou ali no chat. Que é o último que a gente tem. Ele é esse aqui, ou seja, a gente tem isso aqui, mas tem uma consoante embaixo. Então, lembra o man que a gente mandou? Ele é um exemplo perfeito. Temos o Kim também. O Kim, ele é o quê? Ele é um sobrenome. Kim. Deixa eu ver se ele bota já aqui. Kim, aqui, observe. Kim. Observe que a romanização até botou G, mas não, é Kim, tá? Então, olha essa observação aqui, ó. É o nosso Gzinho, Kzinho, Izinho, Mzinho. E assim a gente formou uma sílaba, que é uma palavra, certo? Então, retomando, existem somente 4 formas de formação de sílabas que posteriormente formam palavras, tá? Onde a gente tem ou consoante em cima de vogal, ou consoante em cima de vogal e a vogal em cima de uma consoante, ou a gente tem consoante do lado de vogal, ou a gente tem consoante, vogal e uma consoante embaixo, tá? Somente esses 4 padrões de formação. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui. Temos palavrinhas aqui, ó. O que vocês acham que essa palavra é? Fácil, hein? Namu. Isso, exatamente. Namu, que é árvore. Exatamente. Namu. Observem que isso aqui são 2 bloquinhos, tá? A gente tem esse bloquinho aqui e temos esse bloquinho aqui. Esse bloquinho, ele é qual desses blocos? 1, 2 ou 3? Ó. Exatamente, é o terceiro bloquinho. E essa segunda sílaba aqui, que bloquinho é esse? Exatamente. Então, a gente aqui observe. Essa é uma palavra muito simples e muito fácil em coreano. Inclusive, chamam o Namjoon... Namjoon, o nome dele. Namjoon de Namu. Tanto por ser parecido com Nam, e você bota o U, Namu, tanto porque ele é uma pessoa que a gente sabe que ele é muito natureza. E Namu é árvore. Então, olha que coisa linda, gente, a relação. Então, Namu. Namu. Temos aqui, ó, que alguém me perguntou qual que era a pronunciação desse aqui. Conseguem ver que palavrinha é essa? Romanização aí pra mim, por favor. Isso, Pachun Raquel. Nenhuma tá certa, hein? A mais próxima foi da Lara e da K. Mas tá errado no O. É comi mesmo? Comi? Ou é come?
Isso. Come. A romanização, a melhor romanização possível, de acordo com a pronunciação, é essa aqui, certo? Onde a gente tem, como eu disse pra vocês, encarem o E, O como O. Então, come, come, ok? Isso é aranha. Vamos lá, gente. Esse bloquinho aqui é qual bloquinho? Exatamente, é esse bloquinho. Vamos passar para uma banana. Uma banana. Banana. Então, guys, como é que se pronuncia, será? Lembra que eu te comentei com vocês? Observem que esses bloquinhos aqui são iguais, ó. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Brina mandou a boa. E hoje eu vou começar explicando pra vocês. Por que aqui diz que essa aqui é tanto B como um P? Quando que é B, quando que é P? Quando essa consoantezinha, ela inicia ou termina o início de uma palavra, ela tem som de P. Então não vai ser banana, vai ser panana, panana. Tem som de P, panana, ok? Tem som de P porque essa consoantezinha inicia uma palavra. Mas se, por exemplo, deixa eu ver se aqui vai certinho. Aqui, ó, gente, ó. E nesse caso aqui, gente, ó, ela inicia e termina. Qual que é a pronunciação disso aqui, gente? Será que se mantém a mesma coisa? O que vocês acham? Do nada um pulsan ali. Mas sim, gente, pulsan se aplica. Pulsan. Pulsan não é busan, que a gente tem como costume de falar. Eu acho que você tem costume de falar. É pulsan. Pulsan. Então, gente, quando fecha uma palavra, também tem som de P. Então é pub, pub. Mas também é comum a gente se aproximar do mais um som de B, tá? B. Mas, gente, onde eu aprendi, tem uma intenção de P no final. Então, como ela inicia e termina uma palavra, tem som de P. Pub, pub. Observem que não é pub, pub. É pub, pub, tá? Tem som de P quando inicia, tem som de P quando termina. Pub, pub. Pode observar, gente. Esse Bzinho no final, ele vai ser sempre ter mais parecido com P do que B. E exatamente, o Breno iniciou ali. Vai ter som de B quando tá no meio, ou seja, quando não inicia e quando não termina. Não entendi essa palavra. Não entendi essa palavra, não entendi essa frase, gente. Não sei se eu consigo pensar numa palavra que tem B no meio. Ai, gente, não acho que eu consigo lembrar uma palavra que tem B no meio agora. Acho que não, gente. Mas tá. A gente tem essa questão. Observem. Não, gente, kimbap não é uma boa. Não é uma boa. Exatamente, Sammy, o que isso quer dizer agora? O G, ele vai funcionar exatamente como esse Bzinho, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui. Esse Gzinho, ele vai ter o mesmo sentido que esse Bzinho. Se inicia e termina, tem som de K. Se tá no meio, é som de G, tá? Então, por exemplo, o nome do Jungkook mesmo. Observem. Deixa eu ver se deixa eu botar aqui. Tem naturalmente. Observem aqui, gente, ó.
John, Guk, Guk. Observem que esse casinho vai ter som de K aqui. Mas aqui, quando a gente vai falar Jungkook, ele tem som de G. Porque ele tá no meio da coisa ali. Jungkook, Jungkook, Jungkook. Jungkook, ok? Então, observe que o G ele tá no meio. Ele não tá nem iniciando e nem terminando. Então, aquele Gzinho ali, ele tem o som de G, ok? Agora, se tá terminando, então ele tem som de K. Assim como temos essa palavrinha aqui, ó. Começa com G. Então é que é cachorro. Que, ok? Então, a mesma regrinha que a gente tem pro B, a gente tem pro G. Então, BP ou GK. É a mesma coisa assim que funciona. Olha, gente, sinceramente, tem muito mais um som de P do que um som de B. Tá? Então, pop, tá tecnicamente falando um P, certo? Pop. Mas isso pode se aplicar, porque como eu disse, também tem um sonzinho de B. Então, realmente pode ser um meio termo. Mas tem muito mais som de P, se aproxima mais de P. Então, pop. Segunda palavrinha, tarimi. Observem, tarimi. Lembra que eu disse que essa consoantezinha, ela pode ter tanto som de D quanto de T? Ela é a mesma coisa. Se tá no começo, tem som de T. Se tá no meio, tem som de D. E uma coisa muito clara sobre isso são os verbos. Qualquer verbo que a gente for ter, por exemplo, aquela que eu tinha dito, tada, certo? Isso aqui é um verbo e a gente tem um Dzinho aqui no final. Então, tada, ok? Tada. Esse Dzinho aqui, por ele estar no meio, ele tem som de D. Mas observem que aqui ele começa e ele tem som de T. Tarimi. Tarimi é ferro de passar roupa. Então, tarimi. Então, ele é a mesma coisa. Se começa com esse aqui, então tem som de T. Se tá no meio, como em qualquer verbo no coreano, na sua raiz, é Dzinho, tá? Então, sempre vai ter som de da. Então, pode ser tada, mokda, yahada, e tem vários outros verbos. Então, sempre no meio é um Dzinho. Se tá no começo, é um T. Observe aqui, gente, chuva. Chuva é muito fácil. É pi. Ok? Pi. O nome do Jimin é o que a gente fala. Jimin. Tá certo? Se fosse uma forma mais coreana, assim, mas Jimin, ok? É basicamente, Jimin. O jeito que a gente fala tá certo. Jimin. É muito parecido no jeito que a gente fala mesmo. Jimin, ok? Jimin. Inclusive, gente, alguém pode botar o nome completo do Jimin pra mim? Ah, não, gente, com certeza tem no Google Tradutor. Então, a gente já deve ter precisado, nem precisa botar. Mas pode botar também, na real. Aqui, ó. Olha lá, gente, ó. O sobrenome do Jimin, a gente sabe que é Park, que não é Park. É Park mesmo? Não é Park, é Pak. Tá? Então, olha aqui, ó. Começa com B, então tem som de P. Pa. E tem som de... Tem um Gzinho aqui no final, então... Não no final. Tecnicamente... isso é uma que eu mais atenção, inclusive. Vocês podem observar que o G, ele não tá no final. Mas ele tá antecedido de uma consoante. Isso sempre vai acontecer, tá? Então, esse Gzinho aqui, ó... Ele sempre vai ter som de K se ele estiver nesse padrão aqui, tá? Nesse terceiro bloquinho. Se ele estiver sempre nesse padrão aqui, sempre vai ter K. Então, não é Pag Jimin, por exemplo. É Pak Jimin. Pak Jimin. Mas tecnicamente tem som de K, gente, porque é uma palavra só. Pak é um sobrenome, então é uma palavra só. Mas mesmo assim, porque a gente sabe que isso aqui não tem espaço, né? Porque o coreano, ele junta o sobrenome com o nome. Inclusive, bota na frente, tá? Então, é Pak Jimin. Então, sempre que a gente tiver isso aqui, ó,
esse bloquinho aqui, ou esse bloquinho aqui também, tá, gente? Eu acabei de notar que é a mesma coisa, tecnicamente. Sempre que a gente tiver esse Gzinho aqui, que ele antecede uma vogal, certo? Desse jeito aqui. Esse Gzinho sempre vai ter som de K se tá no começo, obrigatoriamente no começo, se tá obrigatoriamente no final, ou quando ele tiver nesse bloquinho aqui e ele ser o 3, tá? Se ele for o 3, então ele vai ter som de K. Então, Pakjimin, ok? Pakjimin. Então, gente, o sobrenome do Jimin é claramente Park, e não Park. Da onde tiraram Park? Não sei. Qual que é o... Esse aqui é o nosso... Cadê, gente? Aqui, esse aqui é o nosso outro problema. Vamos ver se temos uma palavrinha aqui. Aqui, temos. Observem esse aqui, gente. Nará. Nará é país. Nará. Observem, gente. Nará. Beleza. Nará. Então, essa consoantezinha, quando ela tá entre vogais, tecnicamente, quando ela tá no meio, ela tem som de nosso R normal, de mariposa, por exemplo. Mari. Esse rará é esse R sozinho. É o nosso famoso Rzinho. Mas, e se tiver no começo? E se tiver duplicado? E se tiver no final? Esses são os casos onde esse R, ele tem som de L, tá? Então, aqui lembra que a gente viu, ó. Water é mul. Então, é um M, um som de U. Só que aqui ele tá terminando a palavra, esse Rzinho. Então, ele tem som de L. Só que não é mu, por exemplo. É mul. Peguem a língua e encostem aqui, ó, na gengiva dos dentes de cima. E faz som de L. Mul. Tá? É assim que faz esse L. Mul. Tá? Mul. Ok? Isso. Então, por exemplo, temos essa... Realmente, obrigada aí, gente, pra me mandar, por favor. Acho que se botar assim é o jeito que vai botar, certo? Ó, temos aqui, ó. Essa sílabazinha aqui é um bloquinho, certo? Esse terceiro bloquinho. E ela tá terminando essa palavra. Então, é só-ul. É assim que fala o nome de Seul, né? Eu falo Seul também naturalmente, gente. Infelizmente não dá. Palavras com já brasileira, infelizmente não dá. Então, o nosso famoso jeito de falar Seul é só-ul. Tá? Então, para fazer esse L, pega a língua e encosta lá na gengiva do dente de cima. Só-ul. Mas e se tiver esse L duplicado entre os... Deixa eu ver aqui se ele vai pegar. Não é isso, não. Alguém... Lai, você pode escrever molá pra mim, por favor? Molá. Ou não sei informalmente. Isso. Obrigada. Ali, observem, gente. Deixa eu ver se eu copiar aqui e botar aqui pra vocês. Maiorzinho. Aqui, ó. Observem que a gente tem esse L finalizando aqui e logo depois iniciando. Quando isso acontece, que som que tem? Tem o nosso famoso som de lá, tipo, ler. Tem esse som. Então, ó, inclusive... Pera, não é esse... Tá, gente, eu vou ignorar nesse momento, mas tá. Isso aqui é o nosso famoso molá. Vocês provavelmente já viram alguma vez um coreano dizendo, molá, alguma coisa assim? Já ouviram, né? Isso é não ser em coreano de forma informal. Então, lá, molá, tá? Molá.
Agora, e se começa com essa palavrinha? Temos aqui, ó. Essa aqui é um pouco mais complicada. Acho que assim. Aqui, ó. Sabe o que eles são fissurados? Ramyeon. Ramyeon. São os noodles, né? Ramyeon. Observe que começa com Rzinho. Então tem som de L. Ramyeon. Ramyeon, ok? Myeon. Então, essa consoante aqui, ela tem meio que 3 sons. O nosso famoso L de ler, que sempre vai acontecer quando está duplicado no meio de uma frase não, de uma palavra, ou quando começa com essa consoante. Se essa consoante está no meio, como por exemplo, país, aí é foda, né, galera? Como por exemplo, país. Então, temos aqui, ó, que ela tem som de R. Observe que ele tá na lá, mas não é na lá, é nará. Nará, nará, ok? Se tem esse aqui, é a única exceção, parece até uma exceção, tá? Vai ter som de R somente quando tá entre vogais. Certo? Nará, nará. Deixa eu ver se eu consigo pensar em outra palavrinha. Não sei, mas ó, outra palavra aqui, ó. A gente tem que rádio é lábio, 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 tá? Ou seja, lábio. Observem que esse D tá aqui no meio, então ele tem som de D, lábio, lábio. Então, lábio, ok? E lembrando que também temos o som de esse Lzinho, só que lá, ó, tentando fazer som de L batendo a língua na gengiva, ó. Mul, tá? Mul, ok? Inclusive também temos, por exemplo, ó, lágrima, tá? Lágrima, é nun, nun é olho, nun, tá? Só nun mesmo. E mul é água. A gente mudou. E mul é água. Então, lágrima é uma água dos olhos, tá? Então, nun, mul, ok? Nun, mul. Só uma três aqui de curiosidade, não tinha necessidade nenhuma. Então, nun, mul, lágrima. Então, cadê? Aqui, basicamente, a gente conseguiu tratar de quando é P, de quando é B, de quando é D, de quando é T, de quando é R, de quando é L, de quando é G, de quando é K. E é isso que eu vou passar para vocês hoje, gente. Tem 1h30 já essa aula. E existem exceções de pronunciação, mas isso não é coisa para hoje, tá? Então, a gente vai retomar como fazer palavras, vai retomar as consoantes, vai retomar as vogais, vai retomar a pronunciação na próxima aula, tá? Nesse momento, eu apresentei assim, é o geral praticamente, tá? Como se faz aqui, ó. Como se forma as palavras com bloquinhos, certo? 1 é consoante sempre, 2 é sempre uma vogal, 3 também é sempre uma consoante. Esses são os bloquinhos. E aqui temos todo o nosso alfabeto coreano, tá? Então, isso é o que eu queria que vocês vissem hoje. Quais eram as consoantes, quais eram suas pronunciações e como a gente formava palavrinhas, tá? A gente vai retomar isso na próxima aula, porque a gente precisa retomar, porque é o básico do coreano, mas que é mais do que crucial a gente aprender isso aí, tá? Então, é assim que funciona, gente. Formar palavras do coreano é formar bloquinhos. E esses bloquinhos obedecem regras, que são sempre consoante depois de uma vogal. No caso, consoante antes de uma vogal, tá, gente? Então, gente, é isso que faz uma palavrinha. E antes de finalizar, a palavra-chave de hoje vai ser banana. Por que banana? Ai, que bom que eu lembrei, gente. Olha, se eu não tivesse falando a palavra-chave de hoje... Então, gente, é isso. Espero que a cabeça de vocês não esteja com muita informação. Mas é muita informação. E a gente vai aprendendo, a gente vai praticando. Tá tudo bem, gente. Fiquem com a cabeça limpinha e descansem, tá?